Olá pessoal, hoje iremos falar sobre festas judaicas. As festas judaicas e os dias sagrados eram períodos de festividades e observância religiosa que representavam um importante significado na religião hebraica. Isso porque no Antigo Testamento, esses dias e períodos sagrados foram decretados por Deus ao povo de Israel. A maioria desses períodos sagrados eram baseados em algum evento histórico significativo para o povo. Essas festas do hebraico Hag também eram chamadas de festas do Senhor ou solenidades do Senhor, em hebraico Mo'ad Yahvé. Algumas dessas festas judaicas coincidiam com as estações do ano, porém eram completamente diferentes das festas pagãs do Antigo Ocidente, celebradas nas estações. Enquanto os rituais pagãos eram fundamentados na ideia de que os deuses do panteão se banqueteavam com os homens, as festas bíblicas enfatizavam as obras do Criador. Portanto, o intuito era reconhecer os benefícios concedidos por Deus. A Páscoa, celebrada em 14 de Nissan, isso é, de acordo com o nosso calendário, entre março e abril, tinha o propósito de lembrar a libertação do povo de Israel do Egito. Na ocasião, um cordeiro era morto e comido, e servido com ervas amargas e pães sem fermento. A referência bíblica para essa festa está escrita no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comerei do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixarei dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos de os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Festas dos pães asmos. Era celebrada no mesmo mês, entre o dia 15 e o dia 21
no caso, um dia depois da Páscoa, com o propósito de lembrar como os israelitas foram tirados por Deus às pressas do Egito. Eram preparados pães sem fermento e reuniões de adoração eram realizadas. Uma das referências que fala sobre essa festa está em Levítico, capítulo 23, versículo 6. Mas eu vou ler o 5 e o 6, que diz assim: No primeiro mês, aos 14 do mês, do crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Festa das primícias ou primeira colheita. Celebrada em 16 de Nissan, com o propósito de reconhecer que os frutos da terra vinham de Deus e a colheita era fruto de sua benignidade. Na ocasião, os primeiros frutos das colheitas eram ofertados. Sua referência está no capítulo 23, do versículo 9 ao 14 do livro de Levítico, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho de primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxeres a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Festa das Semanas ou Pentecostes. Era celebrada em 6 de Sivan. Sivan, de acordo com o nosso calendário, é entre maio e junho, com o propósito de mostrar alegria e gratidão a Deus pela colheita obtida. Era realizada 50 dias depois da oferta das primícias e celebrava a colheita do trigo. Êxodo 23:16 diz assim: Guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Festa das trombetas, o Rosh Hashanah ou Ano Novo, celebrado em 1º de Tisri, que é entre setembro e outubro, com o propósito de comemorar o início do Ano Novo Civil. Esse era um dia de descanso e de fazer ofertas, onde as trombetas e os chifres eram tocados o dia inteiro. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Essa referência está em Levítico 23, do 23 ao 25. Dia da expiação, Yom Kippur, celebrado em 10 de Tisri, com o propósito de oferecer sacrifícios pelos pecados dos sacerdotes e do povo, e purificar o santuário. Era um dia de descanso e jejum, onde sacrifícios eram oferecidos. A sua referência está no capítulo 23, versículo 27 do livro de Levítico, que diz assim: Mas ao 10 deste mês será o dia da expiação, e tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Festa dos Tabernáculos, ou Cabanas,
celebrado entre 15 e 21 de Tisri, com o propósito de lembrar a peregrinação dos pais de Israel pelo deserto. Consistia numa semana de festa por causa da colheita dos frutos. O povo habitava em cabanas e oferecia sacrifícios. Santa Convocação, celebrado em 22 de Tisri, com o propósito de comemorar o encerramento do ciclo de festividades. Era um dia de convocação, descanso e ofertas de sacrifício. Sua referência está em Levítico 23, 36. Festa de Purim, celebrada em 14 e 15 de Adar. Fica entre fevereiro e março do nosso calendário, com o propósito de comemorar a libertação dos judeus no tempo de Ester. Era um momento de grande alegria e festividades, e lia-se o livro de Ester nesse dia. Sua referência está em Ester, capítulo 9, versículo 18 ao 32. O sábado. No sábado era celebrado a cada 7 dias, com o propósito de dar descanso para as pessoas e os animais, a fim de que o homem fosse renovado, tanto física quanto espiritualmente. Era um dia de descanso, a qual ninguém poderia trabalhar. Sua referência está em Levítico capítulo 23, versículo 3. Lua Nova, celebrado no primeiro dia do mês lunar, com o propósito de celebrar o início do mês lunar, com festas religiosas. As atividades comerciais também eram suspensas. Ano de descanso, ou ano sabático, celebrado a cada 7 anos, com o propósito de dar descanso para a terra. Durante o ano sabático, as terras não eram cultivadas. Sua referência está em Êxodo, capítulo 23, versículo 10 e 11. E diz assim: 6 anos semearás a tua terra, e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar, e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Ano do Jubileu, celebrado a cada 50 anos, com o propósito de ajudar os pobres e preservar a ordem social. Ocorria a libertação dos escravos e a devolução das terras aos donos originais. Sua referência está em Levítico, capítulo 25, versículo 8 ao 11. E diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Além destas festividades judaicas, citadas no Antigo Testamento, vale lembrar que também havia a festa extrabíblica do Hanukkah, conhecida como Festa das Luzes ou Festa da Dedicação, que em grego quer dizer Enkainia. Conforme João 10:22, essa era uma celebração em referência à recuperação e purificação do Templo de Jerusalém por Judas Macabeu em 164 a.C., após a profanação efetuada por Antíoco IV Epifânio. Sua referência está em João 10:22. E estas foram as festas judaicas. E este foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Vocês fiquem na paz e até mais.